Salve, guerreiros! Sejam muito bem-vindos em mais um programa Direito que Cai na Prova. Parte 3 e a última para tratarmos acerca do assunto improbidade administrativa. Vamos finalizar esses nossos encontros acerca das sanções. Sim, tivemos mudanças significativas e nesse encontro não vamos fazer aquele comparativo como era e como é, e sim definitivamente mostrar a atualização da lei. Vamos lá? Bom, começando as sanções, primeira informação que eu reputo importante é: o ressarcimento deixa de constar como uma sanção em espécie. Então, quando nós elencamos as sanções, lembrando, o ressarcimento não é uma espécie. Por quê? Porque ele já consta no caput do artigo 12. Vejam só. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e da responsabilidade civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente de acordo com a gravidade do fato. Ou seja, ela já consta de forma bastante objetiva. O ressarcimento já consta em todas as modalidades de sanções. Vamos a elas? Bom, primeiro momento nós temos os atos que importam enriquecimento ilícito. Quais são as sanções? Perda dos bens, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 14 anos. Muito tempo, né? Mas vejo que agora o legislador deixou bem claro para nós o até, o limite máximo temporal acerca dessa suspensão. Multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial. Aí você vai falar, equivalente, professor? O que quer dizer esse equivalente? Não sabemos ainda. Vamos ter que observar na prática como que acontece esse equivalente. E por fim, proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior também a 14 anos. Lembrando que, obviamente, esse ato de improbidade que gera o enriquecimento ilícito é a modalidade mais grave que nós temos e, por isso, sim, essas sanções bastante rígidas. Atos que causam prejuízo ao erário. Perda dos bens. Mas vejam, se concorrer a essa circunstância, perda da função pública. Aqui a gente tem aquela condicionante que já vimos anteriormente, né? Ou seja, antes da mudança da lei. Suspensão dos direitos políticos até 12 anos. Multa civil equivalente ao dano. Aí tudo bem, né? Equivalente ao dano. E proibição de contratar com o poder público ou receber os benefícios também até 12 anos. Não podendo ser superior, inclusive, a 12 anos. Por fim, os atos de improbidade que atentam contra os princípios. Multa civil de até 24 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente, vejam, né, 24 vezes, e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios, incentivos fiscais ou creditícios, etc., pelo prazo não superior a 4 anos. Então, os limites temporais aqui estão muito diversos, né? Temos lá 14, 12 e, por fim, 4 anos. Lembrando, quem atenta contra os princípios não tem suspensão dos direitos políticos. São apenas essas duas sanções. O legislador não para por aí. Olha as informações trazidas nos parágrafos do artigo 12. A sanção de perda da função pública nas hipóteses de enriquecimento ilícito e causar prejuízo ao erário, atinge apenas o vínculo da mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração, podendo o magistrado, na hipótese do enriquecimento ilícito e em caráter excepcional, estendê-la aos demais vínculos,
consideradas as circunstâncias e a gravidade da infração. O que o legislador quis dizer com isso? Vamos imaginar que você é um servidor público concursado, ok? E aí você é nomeado para desempenhar um cargo de chefia. E no cargo de chefia, em razão desta chefia, você pratica uma improbidade administrativa na modalidade enriquecimento ilícito ou causar prejuízo ao erário. Você só vai perder a função, conforme descrito aqui, de chefia. Agora, se o caso for grave, e isso depende da discricionariedade do magistrado, você pode perder o seu cargo público de servidor. Entenderam? A multa pode ser aumentada de até o dobro se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, o valor calculado na forma de todas as modalidades de improbidade é ineficaz para a reprovação e a prevenção do ato de improbidade. Tipo assim, o valor é ínfimo da aplicação da multa, o magistrado novamente tem essa discricionariedade de dobrar o valor da multa. Na responsabilização da pessoa jurídica, deverão ser considerados os efeitos econômicos e sociais das sanções, de modo a viabilizar a manutenção de suas atividades. Por quê? Senão a gente quebra, né, essa pessoa jurídica. Em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a sanção de proibição de contratação com o poder público pode extrapolar o ente público lesado pelo ato de improbidade, observados os impactos econômicos e sociais. Bom, se eu prejudiquei um município, obviamente essa proibição vai ficar limitada à contratação com o município. Mas, se houver um motivo relevante e justificado, isso pode se estender para outros integrantes do poder público, tá? Bem importante essa informação. No caso de atos de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados por essa lei, a sanção limitar-se-á à aplicação de multa, sem prejuízo do ressarcimento do dano e perda dos valores obtidos, quando for o caso. Vocês viram que o legislador, ele reitera informações acerca da compensação, acerca do ressarcimento, acerca da multa. Se ocorrer lesão ao patrimônio público, a reparação do dano a que se refere essa lei deverá deduzir o ressarcimento ocorrido nas instâncias criminal, civil e administrativa que tiver por objeto os mesmos fatos. Lembrando, inclusive, que nós temos aquelas questões, né, de responsabilidades independentes. A sanção de proibição de contratação com o poder público deverá constar do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas. As sanções previstas nesse artigo somente poderão ser executadas após o trânsito e julgado da sentença condenatória, porque antes havia uma dúvida, né? Quando que pode ser efetivado? Tinha uma dúvida, né, gente? E isso daí o legislador agora deixa bem claro, somente com o trânsito em julgado. Para efeitos de contagem do prazo da sanção de suspensão dos direitos políticos, computar-se-á retroativamente o intervalo de tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da sentença condenatória. Vejam que riqueza de informações, informações essas que antes eram trazidas ou sequer eram trazidas na lei originária da nossa lei de improbidade administrativa, né? A omissão gerava polêmica, gerava jurisprudência e agora o legislador deixou bem claro para nós quais são essas sanções. Nem preciso dizer para vocês que sim, comando de prova vai trazer, vai explorar e muito esse tema sanções. Com isso, caríssimos, sim, finalizamos mais esse tema por aqui. Espero ter contribuído. Força, Fé e Foco, tamo junto, até breve.